É certo que Isaac Newton fez um estudo sobre forças, mas que forças são essas? Então vamos fazer um estudo sobre esses tipos de forças, certo? Então aqui temos um objeto representado, tem várias forças que estão agindo sobre ele. Vamos aqui considerar esse F uma força aplicada por alguém. Então alguém aplicou uma força que é dada em newtons, da esquerda para a direita horizontalmente, com uma determinada intensidade que não vem ao caso. Oposta a essa força, no sentido contrário, na mesma direção, mas no sentido contrário, temos a força de atrito. Também é dado em newtons. Correto? Esse atrito é gerado entre dois corpos, aquele do objeto e da superfície. Então, uma força de resistência. Então, quando você empurra um objeto, perceba que tem uma tendência a resistir à sua força aplicada, pois existe um contato entre o objeto e a superfície que esse objeto está, certo? Que esse objeto está sobre. Então, essa força é conhecida como força de atrito. Depois vocês vão ver mais sobre atrito dinâmico, atrito de estático. Vale lembrar que elas são forças, a força aplicada e a força de atrito são forças na mesma direção, horizontal, porém no sentido oposto. Então, se a força aplicada for exatamente igual à força de atrito, uma força anulará a outra. Entendeu? Se a intensidade for a mesma, como são sentidos opostos, uma força anulará a outra. Agora, caso a força aplicada seja maior que a força de atrito, superar a força de atrito, assim o objeto se deslocará. Certo? Aqui embaixo temos a força-peso que eu já comentei. Lembra? Força-peso, que eu já falei aula passada, que a gente tem que considerar a massa vezes a gravidade para calcular essa força-peso. Então, essa força-peso, ela é o produto de massa vezes a gravidade de onde está esse objeto. Então, ela vai no sentido núcleo da Terra, ali no caso, se estiver na Terra. Então, é para baixo, o sentido para baixo, na direção vertical. Mas também nesse exemplo, temos na direção vertical, nesse exemplo, a força normal, que é uma força oposta aqui nesse exemplo à força-peso. A gente consegue perceber bem a força normal quando existe ali uma força, um balão que está subindo, né? Existe uma força que supera a força-peso, que é no sentido para baixo. Então essa é a força normal. Que perceba, se estiver em equilíbrio, se esse bloco estiver parado, uma pessoa está empurrando esse bloco, quase ao ponto de deslocar, ou seja, a mesma intensidade de força que a força de atrito. Faz com que o bloco esteja parado, significa que ele está com velocidade igual a zero. Ou seja, a soma, se eu somar todas as forças aqui, a força aplicada que oposta a ela, a força de atrito, se anularão, e a força normal também se anulará com a força peso, fazendo com que a força resultante seja zero e a velocidade também seja nula, o objeto não se movimentando, não se deslocando. Certo? Então aqui a gente tem um fator importante, um detalhe importante. Temos um bloco que está num plano inclinado. A gente deve considerar que a força normal ela é sempre perpendicular à superfície, né, formando um ângulo de 90 graus. Então a força normal nem sempre vai ser vertical. Ela pode ser um pouco inclinada de acordo com a superfície que o bloco está.